Tão importante quanto adorar é quem está adorando e como estamos com a palavra. Levante sua mão para cá, querido Deus, precisamos ouvir da tua palavra, Pai, porque é ela que nos mantém, vem dela a fé. Usa, Senhor, a tua serva, toca em nossos corações, prepara, Senhor, como uma terra fértil para que venhamos sair dessa porta e praticá-la e que em tudo o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aleluia, glórias a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade, aos pastores, pela oportunidade de estarmos aqui hoje compartilhando da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 13. Glórias a Deus. A palavra que está ardendo no meu coração e que o Senhor, assim que eu vi a escala, o Senhor me deu essa palavra. Está escrito assim, na palavra de Deus. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina, chamada Rode, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Podeis sentar. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Essa palavra fala de uma menina, de uma jovem, como a pastora falou aqui hoje, uma jovem, que era uma criada. Naquele momento, nessa passagem aqui, a igreja estava sendo perseguida. Herodes tinha mandado matar Tiago, irmão de João, e tinha prendido Pedro para matar depois da Páscoa. E na noite que ele ia ser levado para ser apresentado, e ele estava dormindo em meio a 2 soldados presos, a igreja estava orando por ele. A igreja intercedia por Pedro, enquanto ele estava preso. E o anjo cutucou Pedro, e ao mesmo momento que ele cutucou, as algemas se partiram. E o anjo falou para Pedro, para que ele se vestisse, calçasse, botasse a capa e seguisse ele. E Pedro, até o momento de sair da prisão e entrar na cidade, ele pensava que estava tendo uma visão. Só depois que ele viu que era um anjo do Senhor que estava com ele. A partir do momento que o anjo se afastou dele, ele viu que não era uma visão, que era de fato, ele tinha sido liberto pelo Senhor. E quando ele foi à casa de Maria, a mãe de João Marcos, né, que lá tinha uma pequena congregação, que estavam, né, escondida, porque a igreja estava sendo perseguida. E a igreja estava lá orando. O que me chamou a atenção, que eu aprendo com essa passagem, é que eles estavam orando, pedindo para que Pedro fosse solto. Mas, ao mesmo tempo que eles estavam orando, parece que eles não estavam crendo no que eles estavam pedindo. Porque a partir do momento que o Pedro bateu a porta, e a menina que estava ali, orando, mas estava vigiando, e estava sensível à voz de Deus. Porque não basta orar, nós temos que estar vigilantes e sensíveis à voz de Deus. Essa menina estava ali, e quando ela viu bater a porta, ela reconheceu, a palavra diz que ela conheceu a voz de Pedro. Ela conheceu e foi correndo, ela não conseguiu abrir a porta, ela ficou tão extasiada de alegria, e ela foi correndo avisar os que estavam orando, Pedro está à porta. E eles não acreditaram, eles disseram, não, você está louca. Pedro está preso, não pode estar aqui. E ela dizia, não, Pedro está à porta. Então eles foram verificar, e Pedro realmente estava ali. E Pedro mandou que eles ficassem em silêncio e contou tudo o que aconteceu, a forma como o milagre aconteceu. Aleluia, glórias a Deus. E isso me chamou a atenção. Será que nós temos fé para crer naquilo que nós estamos pedindo para Deus? Será que nós estamos crendo naquilo que nós pedimos? Outra coisa que me chamou a atenção, a união da igreja no mesmo propósito. A igreja, os irmãos em comunhão no mesmo propósito,
pedindo por alguém. E Deus ouviu a oração. E o chamado dessa menina, essa menina, uma jovem. Muitas jovens pensam, né, que o Senhor não fala com eles porque eles são novos, porque ela era uma improvável, ela era uma criada. Tinha tantas pessoas ali com mais, como é que eu vou dizer assim, orando mais, né, como dizendo, mais título ali. E foi uma menina que foi usada. Uma menina que estava sensível à voz de Deus. Vocês lembram da menina serva de Naamã? Foi uma menina também que apresentou Deus para Naamã. Foi uma menina. Então, para Deus não importa. Não importa se é uma criança, se é uma menina, se é uma jovem, se é uma pessoa idosa. Deus fala. Quando Deus quer, é Ele que escolhe. É Ele que escolhe. É Ele que capacita. Não importa título, não importa se você é uma criada, não importa se você... Não importa isso para Deus. O que importa para Deus é o teu nível de sensibilidade, a tua intimidade com Ele. A tua intimidade. Essa menina com certeza estava crendo na oração de Pedro. Será que nós estamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor? Ou estamos distraídos com tantas coisas? Distraído com tantas coisas que o mundo nos oferece hoje, oferece para a juventude. Tantas coisas o mundo tem oferecido, tem tirado da presença do Senhor. As desculpas que não temos mais tempo para isso, porque o tempo é pouco para tudo que a gente tem para fazer. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que buscar Ele em primeiro lugar. Porque sem Ele nós não podemos nada. Ele é o dono do nosso tempo. Ele é o dono do nosso tempo. Se nós temos tempo é porque Ele nos deu esse tempo. O que nós estamos fazendo com o tempo que Ele tem nos dado? O tempo está se esgotando. Jesus está chegando. Jesus está chegando para buscar a noiva. E será que nós vai nos pegar distraídos? Pensando em outras coisas? Distraído com as coisas que o mundo tem nos oferecido? Essa menina estava atenta. Orando, mais atenta. Ela creu que a qualquer momento podia acontecer. Nós temos que crer mais, acreditar naquilo que nós estamos pedindo para o Senhor. Porque se Ele encontra em nós um coração quebrantado, um coração puro, Ele vai atender. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas é o tempo dEle. E muitas vezes nós, por nossa desobediência, muitas vezes nós, por distrações, por desculpas, atrasamos esse tempo. Mas não é a culpa de Deus, é a nossa culpa. Que colocamos outras prioridades na frente de Deus. E Deus tem nos chamado para um tempo em que Ele está voltando e Ele quer encontrar uma igreja forte. Uma igreja com as vestes limpas. Para que possa subir com Ele. Para que possa estar naquele grande dia ceando com Ele. É tempo de despertar. É tempo de nós acordarmos para aquilo que a igreja está falando. Que Deus está usando as pessoas para alertar o povo. Para despertar enquanto há tempo. Enquanto há tempo. O que nós estamos fazendo com as pregações que nós estamos ouvindo. O que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem nos dado. De termos uma igreja que não precisamos estar escondidos orando. Você pode se imaginar numa cena dessa, estar escondido, orando, cuidando para que os guardas pudessem bater na porta e acabar com tudo. Era aquela época que eles estavam vivendo nesse momento. Mas o Senhor era com eles. E foi um milagre que aconteceu com Pedro. Que nem Pedro mesmo acreditou, só foi acreditar depois que o anjo se afastou. Nós temos que crer naquilo que nós estamos pedindo. Pedir com fé, mas com um coração puro, um coração quebrantado. Mas a maior promessa que nós temos que pedir para o Senhor é para sermos salvos. Sermos encontrados ainda salvos. Porque o mundo tem nos distraído.
E o inimigo quer nos roubar a nossa coroa, a nossa salvação. Vamos vigiar. Vamos pedir, mas vamos vigiar. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. De nada adianta orar se nós não vigiar primeiro. Essa menina estava fazendo certo. Ela estava orando, mas ela estava vigiando. Porque ela tinha um trabalho de vigiar a porta. Mas mesmo assim, ela estava orando e crendo que Pedro poderia ser solto. E o que mais me tocou foi que ela conheceu a voz de Pedro. Porque ela estava sensível à voz de Deus. É assim que nós temos que estar, sensíveis à voz do Espírito Santo. Estar atentos aos sinais. Estar atentos aos sinais. Porque Deus fala conosco através dos sinais. Deus fala conosco através da natureza. Deus fala conosco através de uma criança. Deus fala, quando Ele quer, Ele fala conosco de qualquer forma. Ele usa. Nós imaginamos de um jeito, mas Ele faz de outro. Porque Ele é Deus. Não é do nosso jeito, nunca vai ser do nosso jeito. É do jeito dEle. Porque Ele é soberano. Ele é Deus. E nós somos apenas vasos, instrumentos na mão deles. Mas como foi falado aqui, ainda é tempo. E nós temos ainda tempo de evangelizar. Como a pastora falou aqui, dos jovens ir nas escolas. Não perdem tempo. Não tenham vergonha de carregar a palavra de Deus. Não tenham vergonha de pregar a Cristo. De dizer que você é livre, que você é de Cristo, sim. Porque Cristo te encontrou e te salvou. E hoje Ele quer te usar para trazer mais jovens para a igreja. E nós temos tantas outras passagens da palavra de Deus que fala que Deus usou os jovens, que Deus usou os idosos, que Deus usa quem Ele quer. Nós precisamos só nos colocar, nos posicionar. Nos posicionar. A partir do momento que a gente se posiciona, Deus capacita. Não é nós, é Ele que nos capacita. É tudo para Ele, é tudo por Ele, é tudo sobre Ele. Não é nada para nós. Aleluia, glórias a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti. Aleluia, glórias a Deus. Nós temos tempo ainda de acreditar no Senhor, de tirar um tempo para o Senhor, de aproveitar as oportunidades que nós temos igrejas abertas para estar lá adorando o Senhor, estar em comunhão com as pessoas, porque tem pessoas muitas vezes que precisam somente de um abraço, pessoas que são afrontadas dentro dos seus lares, e tudo que elas precisam é de um abraço, o abraço esse que eles encontram na igreja do Senhor. Por isso é importante você estar aqui. Mesmo que você não tenha um título, você não tenha um cargo, você é importante para o Senhor. Você é importante para o Senhor naquilo que Ele chamou para te fazer. Estar aqui, ouvindo, aprendendo mais de Deus, em como fazer e como não fazer. É o Senhor nos oportunizando de estarmos em comunhão, para juntos, no mesmo propósito, alcançar a nossa petição, alcançar o nosso milagre. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Deus usa os improváveis, sim. Tem um louvor que fala que Deus usa os improváveis. Muitas vezes nós pensamos ser tão pequenos, e nós somos mesmo diante da grandeza de Deus. Mas são esses que Ele quer usar para mostrar para o mundo que não precisa tudo aquilo que o mundo pensa que precisa para falar de Deus. É um Deus soberano, um Pai amoroso que nos ama, que se nós dar oportunidade, Ele nos encontra onde quer que nós estejamos. Ele nos encontra para nos confortar, para nos consolar e para nos dar direção. Esteja atento aos sinais que Deus está dando. Se você está com propósito, esteja atento aos sinais, às direções que o Senhor vai dar. Porque o nosso Deus é um Deus de estratégias. Ele dá estratégias, sim. Ele dá estratégias para o povo dele. E nós precisamos estar atentos para isso.
para saber como Deus quer nos usar, de que forma, aonde, quando. Tudo isso vem dele, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Aleluia, glórias a Deus. Que o Senhor nessa manhã venha acrescentar a nossa fé para crer nos milagres. Porque esse Deus maravilhoso, que fez milagres, que fez esse milagre, libertando Pedro, Ele ainda faz milagres nos dias de hoje. Ele faz ainda milagres nos dias de hoje. Ele é o Deus sobrenatural. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Nós temos que crer nisso. Será que nós temos fé para crer que Deus que nós servimos ressuscita mortos? Esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que ressuscita mortos. Um Deus que faz mudo falar. Um Deus que faz cego enxergar. Surdo ouvir. E faz paralítico andar. Esse é o nosso Deus. Que nós venhamos a praticar a palavra do Senhor. A sermos obedientes. E estar atentos aos sinais, aos comandos do Senhor. Aleluia. Porque o tempo está findando e nós temos que estar alertas. Estamos que estar vigilantes. E fazer aquilo que o Senhor está nos mandando enquanto é tempo. Porque enquanto há tempo, nós temos que ir à luta. Porque nós estamos numa guerra espiritual. Nós somos espirituais e nós temos que olhar isso espiritualmente. É uma guerra espiritual. Mas nós temos um general de guerra que está na frente dessa batalha. Aleluia, glórias a Deus. E a nossa missão é povoar o céu. É povoar o céu. Tirar a juventude, tirar as pessoas das garras do inimigo e povoar o céu. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Não basta nós orar, nós temos que estar atentos aos sinais, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar em prontidão e nos colocar para o Senhor. Toma uma posição, toma uma atitude. Todos os grandes milagres da Bíblia só aconteceram porque um homem tomou uma atitude. Muitas vezes nós estamos esperando por Deus e Deus está esperando por nós. Esperando uma atitude nossa, para que Ele possa nos usar. Amém? Glórias a Deus. São essas as palavras que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nessa manhã. Glórias a Deus. Que bênção, né? Que palavra maravilhosa de Deus. Aqui, irmã Eliette, ó. Tem mais uma. Deus te abençoe. Graças a Deus. Que voz você tem ouvido? Quem você tem ouvido? A menina escutou a voz de Pedro e reconheceu, porque era uma voz familiar. Ei. Quem escutou o devocional hoje de manhã? Você que não escutou, quando chegar em casa, escute. Hoje fala sobre isso. Qual é a voz que você tem dado ouvido? Que voz você está escutando? Deus tem uma palavra para você. E você que ainda não participa do devocional de manhã, todos os dias, você quiser participar, receber, é no máximo 10 minutos a mensagem. Tem dias que é menos, né? Mas o máximo 10 minutos, todos os dias. Nós temos ali o devocional diário, que você pode estar ouvindo uma palavra de Deus para a tua vida e ser edificado pela palavra do Senhor. Se você quiser participar, quiser fazer parte, quando você sair hoje, você pode deixar o número do teu WhatsApp ali atrás com as irmãs. A Regiane providencia uma folha ali, uma caneta. Você pode deixar o número do teu WhatsApp e você vai estar recebendo, né? Todos os dias a gente coloca na lista de transmissão uma mensagem de Deus para a tua vida. Porque nem todo dia você pode vir na igreja, nem todo dia você pode estar aqui na casa do Pai, mas todo dia você pode receber uma palavra de Deus na tua vida e ser alimentado através da palavra do Senhor e nos ajudar a enviar para os teus amigos, teus conhecidos, tua família. Para quê? Para que eles também possam ser alcançados pelo grande amor de Deus.
É uma mensagem curta, objetiva, de auxílio, de propósito de Deus para a tua vida, mas que vai estar te dando graça, ânimo, entusiasmo para prosseguir, né? Eu não tinha falado com a irmã Eliette, não sabia o que ela ia pregar, mas olha o que Deus falou nesta manhã. Uma jovenzinha foi usada pelo Senhor porque ela estava disponível. Ela tinha se apresentado: Deus, eis-me aqui. É o Salmo 51. Sustenta-me, ó Deus, na tua presença e me dá um espírito voluntário. Basta você nesta manhã se posicionar e dizer: Deus, eis-me aqui. Usa-me a mim da forma que o Senhor quiser me usar. Eu estou disponível. Ei, não tem idade para estar disponível na presença do Senhor. Pode ser uma criança, como pode ser um ancião de 100 anos. Enquanto você tiver voz, enquanto você puder falar, você pode não poder nem mais andar, mas enquanto você tiver voz e puder falar, você pode ser um canal de bênção na vida de alguém. Você pode levar uma palavra de Deus para alguém. Você pode falar do amor de Deus. Você pode ser um instrumento usado por Deus. Ei, escute. Deus é fiel. Deus tem propósito. Deus tem milagre. Deus tem vida. Né? Eu estava me lembrando, enquanto a irmã Eliette estava falando aqui, eu tinha 7 para 8 anos, mais ou menos assim. Meu pai era evangelista da igreja e cuidava de um trabalho muito longe no interior, na colônia. E eu era a companheirinha dele. Então Jesus já tinha me escolhido lá atrás, né? Eu chegava nos lugares e dizia para as pessoas, às vezes eu via as pessoas fumando aqueles paieiros, né, lá nas colônias assim, eu dizia para a pessoa assim: tu vai morrer fazendo isso, porque isso aí vai te causar doença, larga disso, se converte, entrega a tua vida para Jesus. O meu pai sempre falava isso, né? Que eu era bem pequenininha ainda, né? E quando eu chegava nos lugares eu dizia para as pessoas: olha, você precisa largar disso, você precisa se converter, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Eu não sabia, mas Deus já tinha me escolhido para levar a sua palavra, né? Eu era bem pequena, com 7, 8, 9, 10 anos, né? Que eu era companheirinha do meu pai, de ir fazer a obra do Senhor. Eu tinha tanto prazer, tanta alegria. Nós andávamos 4, 5, 6 quilômetros a pé. Para uma criança era bastante. Nós íamos, o ônibus deixava nós na faixa e nós tínhamos que caminhar. Com chuva, com sol, com frio, com calor, não importava. Todo sábado nós íamos para aquele lugar, para aquele interior. Nós dormíamos lá, no chão, com os pés para o fogo, porque eram casinhas muito simplesinhas, não tinha nada. Às vezes nós chegávamos lá, a única coisa que eles tinham para nos oferecer, para nós comer, para ir dormir, era uma batata doce assada no fogo, era um aipim cozido, era só o que tinha. Mas não importava, nós não ia lá por causa da comida, nós não ia lá por causa daquilo que nós ia receber, nós íamos lá para levar, para levar. Eu cantava, sempre cantei desafinado, nunca tive voz para cantar. Até hoje, se eu cantar, vocês vão embora, né? Mas eu cantava os corinhos, né? Meu pai era mais desafinado do que eu ainda, né? Mas nós puxávamos os corinhos lá e começava a cantar e bater palma, e o Espírito Santo se manifestava e Deus fazia a obra. Ei, o Espírito Santo quer contar com você nesta manhã. Vamos nos colocar em pé. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar.